pessoal, então dando continuidade à nossa matéria de direito constitucional, vamos agora inaugurar a parte do Poder Judiciário. Poder Judiciário, assim como todos os órgãos, como a gente viu na teoria geral do poder, ele possui especialização funcional e independência orgânica. Sobre a questão da função, da especialização funcional do Poder Judiciário, vamos iniciar a nossa abordagem do tema em relação à função típica. Qual é a função do Poder Judiciário? O Poder Judiciário, como função típica, pode vir para o quadro comigo? Como função típica, a primeira e clássica função típica que nós temos do Poder Judiciário é aquela de resolver os conflitos entre as partes através de um devido processo legal, proferindo uma decisão que tenha força de coisa julgada. Essa é a função típica clássica do Poder Judiciário. Mas até vou botar em outra cor. Hoje também pode-se dizer que o Poder Judiciário tem outras funções. Como? Primeira, em amarelo aqui, tem a função de proteger e promover a eficácia dos direitos fundamentais. Proteger e promover a eficácia dos direitos fundamentais. Número 3, promover a força normativa da Constituição. E número 4, resolver os conflitos entre os demais poderes. E por que se diz isso? Isso tudo tem a ver com a ideia de neoconstitucionalismo, com a ideia de força normativa da Constituição como uma norma, e essas 3 novas, entre aspas, funções fazem parte agora da função típica do Poder Judiciário. Promover e defender os direitos fundamentais, através do controle de constitucionalidade, sobretudo. Promover a força normativa da Constituição, quando instado a tanto. E 4, aqui, nós temos essa situação de resolver o conflito entre os demais poderes. E temos também, meus caros e minhas caras, o que o ministro Gilmar Mendes chama, eu vou botar em asterisco, de legislação constitucional. Por que eu boto em vermelho e em asterisco? Porque isso aqui não é consensual, diria que pode-se dizer até de certa forma minoritário, embora esse professor concorde com isso, mas eu tenho que ser sincero com vocês, não importa o que eu penso, importa o que é certo de vocês responderem na prova de vocês. O que seria a legislação constitucional? Seria a inserção do Poder Judiciário no processo de construção das normas interpretando a Constituição e, a partir daí, criando algumas normas jurídicas ou descobrindo algumas normas jurídicas. É isso que quer dizer o professor Gilmar Mendes com isso. Mas aqui nós temos a função típica do Poder Judiciário com essas novidades, digamos assim, que não são tão novas. Mas nós temos também, pessoal, funções atípicas. O que seriam funções atípicas exercidas pelo Poder Judiciário? Seriam aquelas funções que tipicamente não fazem parte da especialização funcional do Poder Judiciário, mas que ele pode vir a exercer, desde que previsto legalmente ou constitucionalmente. Por exemplo, o Poder Judiciário atipicamente pode exercer alguma função que seja típica do Poder Legislativo? Sim. Exemplo que se dá, regimento interno dos tribunais. E pode o Poder Judiciário exercer atipicamente alguma função administrativa típica do Poder Executivo? Sim, conceder férias aos seus servidores, conceder alguma licença, prover cargos, etc, etc e etc. Então nós temos aqui a questão da nossa função típica e da nossa função atípica. Pode vir para mim? Temos, além das questões das funções, nós temos também a questão das garantias do Poder Judiciário. E essas garantias se conectam com o quê? O outro elemento que faz parte da ideia de poder.
com a ideia de independência orgânica do Poder Judiciário. E quais são essas garantias que existem em relação ao Poder Judiciário? Então vamos lá. Garantias do Poder Judiciário. Garantias do Poder Judiciário. E aqui, vamos fazer direitinho, né? Que dão independência orgânica ao órgão. E essas garantias do Poder Judiciário, pode ir para o quadro, para nós. Essas garantias do Poder Judiciário, elas são divididas em 3 eixos. Quais são os 3 eixos dessas garantias do Poder Judiciário? Nós temos as garantias institucionais, também conhecida como garantias da magistratura. Nós temos as garantias funcionais, também conhecida como garantia dos juízes. E nós temos, além disso, as garantias funcionais de imparcialidade. E quais são as espécies dessas garantias institucionais, funcionais e de imparcialidade? As garantias institucionais se dividem em autonomia ou independência administrativa e financeira. Essas são as 2 garantias institucionais da magistratura. As garantias funcionais ou dos juízes são divididas em 3. A famosa vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Já as garantias funcionais de imparcialidade são aquelas que estão no parágrafo único do artigo 95. Então vamos à Constituição aqui vê-las. Vamos lá. Temos, em relação às garantias da magistratura, primeiro, a garantia, no artigo 96, institucional de independência administrativa. E aqui, pessoal, exatamente aquilo que eu disse para vocês. Compete aos tribunais eleger os seus órgãos diretivos, elaborar seus regimentos internos, prover os cargos de juiz, propor a criação de novas varas, prover os cargos, conceder licenças, férias e outros afastamentos. Essa é a garantia de independência administrativa, que também traz uma função atípica a ser exercida pelo Poder Judiciário. Temos já no artigo 99, onde fala a garantia de autonomia administrativa, que é acima, mas aqui especifica a garantia da autonomia ou da independência financeira. E isso garante o quê aos tribunais? Pode voltar para mim. Garante que os tribunais poderão elaborar o seu regime, a sua proposta de orçamento, que essa proposta de orçamento seja analisada, obviamente, dentro da ideia da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também exige e dá o direito ao Poder Judiciário receber o duodécimo. O que é o duodécimo? É aquela prestação mensal do orçamento. Então traz uma série de garantias. Pode voltar aqui para a nossa tela. E isso está exatamente previsto nos parágrafos do artigo 99. Ó. Elaborar a sua proposta orçamentária, encaminhamento da proposta orçamentária, e aqui, dependendo do Estado e da União, encaminha quem tem a competência de encaminhar a legitimidade do projeto de iniciativa é o tribunal que tem a respectiva competência, nos Estados Tribunais de Justiça, e no âmbito da União, o Supremo ou o STJ.
Aqui no parágrafo 3º tem os limites da proposta, parágrafo 4º também e as limitações da proposta aqui. Vamos voltar então ao nosso quadrinho ali de divisão. Então nós temos, a título de garantias institucionais, temos primeiro as garantias institucionais da magistratura, que é a garantia administrativa do tribunal, prover os seus cargos, o tribunal conceder férias, licença, entre outras coisas. O Poder Judiciário tem aqui autonomia administrativa. Já no âmbito da independência financeira, criar e enviar a sua proposta orçamentária, receber o 12º. Aqui, meus caros e minhas caras, a respeito dessa independência financeira aqui, essa questão trouxe alguns questionamentos, como, por exemplo, primeira, no caso de redução da arrecadação, isso pode ser refletido no Poder Judiciário? Ou seja, tinha uma previsão de arrecadação de 10, pode voltar para mim, arrecadou 8. É possível que aquele orçamento do Judiciário, em vez de ser 10, venha a ser 8? Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal disse que em hipóteses excepcionais é possível que esse decréscimo da arrecadação seja repassado também ao Poder Judiciário, como aconteceu em alguns momentos, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, em uma grave crise que aconteceu no estado lá. Uma questão que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul foi quando o governador encaminhou o projeto de lei orçamentária sem observar a legitimidade do Poder Judiciário. Ou seja, ele replicou o projeto anterior, tirando a independência econômica do Judiciário e do Legislativo. Isso chegou ao Tribunal de Justiça, que declarou inconstitucional essa ação do governador. Passadas essas garantias institucionais, temos as garantias funcionais ou garantias dos juízes. E a primeira garantia que nós temos, garantia funcional dos juízes, é a garantia da vitaliciedade. O que significa a garantia da vitaliciedade? Que o juiz, após o estágio de vitaliciamento, que dura 2 anos, não 3, porque não é estabilidade, 2 anos, o juiz só pode perder o cargo em ação específica transitada em julgado para tanto. Durante o estágio de vitaliciamento, o juiz pode perder o cargo? Sim, primeiro porque não tem essa garantia e pode perder pela votação do órgão especial. Depois de 2 anos, o juiz, cumprido o estágio de vitaliciamento aprovado, o juiz preenche essa garantia e só pode perder o cargo por ação transitada em julgado. Pergunta que pode caber, pode vir na prova de vocês, é o seguinte: todos os juízes precisam desses 2 anos para ter implementado a garantia da vitaliciedade? Não, nem todos os juízes precisam desse tempo de 2 anos. Os juízes podem, em alguns casos, implementar imediatamente, como na hipótese de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de desembargadores que venham ingressar nos tribunais por 1/5. E a pergunta final a respeito da vitaliciedade é: os juízes eleitorais possuem essa garantia? Não possuem, pessoal. Os juízes eleitorais possuem o que se chama de periodicidade da investidura e não a vitaliciedade. Certo? Vamos voltar para o quadro aqui. A segunda garantia funcional dos juízes é a garantia da inamovibilidade. E o que significa esta garantia aqui? Que o juiz, de forma voluntária, pode se movimentar por promoção ou remoção e de forma involuntária, ou seja, de forma coativa, exercida pelo tribunal, apenas pode acontecer essa movimentação quando houver interesse público. Então, voluntariamente o juiz pode se movimentar? Sim, promoção ou remoção ou permuta, sem problema algum, mas de forma voluntária. Involuntariamente, quando for situação de interesse público. E vejam que aqui, senhoras e senhores, tem uma diferença entre interesse público e interesse da administração que se aplica a alguns outros cargos. Aqui, em relação aos juízes, é interesse público. Por quê? Porque é um ato vinculado. Só por um ato vinculado, quando tiver expressa previsão legal, pode haver essa movimentação por interesse público. Já
o interesse da administração é um ato discricionário que se aplica a outros cargos. Temos ainda, senhoras e senhores, a garantia da irredutibilidade do subsídio. E o que significa essa garantia, que é a grande questão? Significa que o poder aquisitivo do juiz deve ser preservado, ou seja, se ele ganha 10 mil reais, passado um ano, havendo uma inflação de 10%, no outro ano ele tem que ganhar 11 mil reais, que seria o que se chama de garantia real da irredutibilidade, ou, na verdade, que esses 10 mil reais não podem ser reduzidos, o que se chama de garantia nominal ou jurídica do seu subsídio. Bom, o STF interpretando isso, diz que, na verdade, essa garantia não traz ao juiz uma permanência do seu poder aquisitivo, ou seja, que sempre vai haver a correção havendo alguma inflação. Essa garantia apenas dá ao juiz a certeza de que aquele valor nominal, os 10 mil reais que ele ganha, não vai sofrer interferência. Então, mesmo sofrendo inflações, o poder aquisitivo do juiz pode diminuir. Agora, o seu salário, aquela verba nominal, não pode ser reduzida. É isso que quer dizer essa garantia. E nós temos ainda, senhoras e senhores, a garantia funcional da imparcialidade. E o que é essa garantia funcional de imparcialidade? Essa garantia está prevista aqui, pode vir no quadro comigo, está prevista no parágrafo único do artigo 95. E esse parágrafo único do artigo 95 diz que é vedado aos juízes exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério, que deve ser interpretado no seguinte sentido: não é uma função de professor, pode ser professor de diversas instituições, desde que isso não prejudique a sua prioridade, que é ser magistrado. Não pode receber custas ou participação do processo, dedicar-se à atividade político-partidária, por isso que juízes, desembargadores, ministros não podem ser candidatos, como algumas outras carreiras admitem, como a de delegado de polícia, não pode receber auxílios ou contribuições e a famosa quarentena trazida pela Emenda Constitucional 45, ou seja, o juiz não pode exercer a advocacia antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Essas, então, senhoras e senhores, são as garantias do Poder Judiciário que conferem independência orgânica ao Poder Judiciário. As garantias institucionais, as garantias funcionais dos juízes e as garantias funcionais de imparcialidade. E assim, encerro esse bloco acerca das garantias, finalizando com as garantias do Poder Judiciário. No próximo bloco vamos dar continuidade, então, à matéria do Poder Judiciário.